Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Que beleza! Segunda-feira e o Café Missioneiro recebe as soberanas da Paul Fest nos estúdios. Quem nos acompanha pela Novos Horizontes TV poderá apreciar a beleza das meninas que representam a maior festa do município de Guarani das Missões, que ocorre no próximo final de semana, a 12ª edição. E para quem nunca foi a Guarani, saibam que é uma bela de uma festa. Eu já tive esse privilégio de passar ótimas horas sendo muito bem recebido pelos moradores, toda a comunidade de Guarani. Antes de começarmos o programa, a gente deu algumas risadas aqui, principalmente na questão da, para quem nos acompanha pela TV, ler os nomes das soberanas da Paul Fest. Então tivemos um prelúdio aqui, o nosso Switchmaster Sérgio Luiz Toneto Júnior anotando certinho o nome das soberanas. Eu dou o meu boa tarde para Vanusa Rockenbach, Laís Herter e Angélica Roberta Kulakowski. Eu falei certo, garota? Certinho, boa tarde, Boa Fábio. Tarde. Muito bem, é um prazer tê-los aqui. A gente, enfim, né? Para quem, como eu digo, para quem nos vê pela TV, é sempre muito bom receber moças tão lindas aqui no estúdio. Mas a presença de vocês remete a algo bastante importante, que é o quê? Um município inteiro, uma comunidade inteira junta, reunida, preparando um evento que, além de ser um momento de congraçamento das famílias, das pessoas que moram em Guarani, chamando a atenção para a região, para quem quer que seja, para que conheçam o cotidiano de vocês. Uma cultura tão rica quanto a cultura polonesa é representada, né? Sabemos que a cidade recebe, o município recebe a denominação da capital polonesa dos gaúchos. Enfim, eu gostaria que vocês fizessem esse convite. E vocês estavam muito assustadas desde o começo. O que ele vai nos perguntar? Não se preocupe, eu não perguntarei sobre a realidade da Polônia, nada disso. E então, como estão esses preparativos lá nesta semana que antecede a festa? Bom, Fábio, Guarani das Missões está se vestindo de vermelho e branco. Toda a população está se mobilizando para que nós tenhamos uma belíssima festa. Nós também, na nossa divulgação, estamos cada vez mais intensamente visitando os municípios. Estivemos na capital, semana passada estivemos na Argentina. Então, tudo isso para que a nossa festa seja, mais uma vez, tão maravilhosa como sempre foi. Uhum. E nesses últimos dias, assim, a previsão de quantas pessoas vocês imaginam que possam estar em Guarani no final de semana? Então, a expectativa é grande. Nesse ano esperamos mais de 20 mil pessoas para visitar a nossa festa, conhecer um pouco da nossa cultura junto à nossa capital polonesa dos gaúchos. Uhum. Eu tenho em mãos aqui a programação dos shows e dos bailes. Tem que ter pique para aguentar 3 dias de festa. Isso, na quinta-feira iniciamos às 16 horas. Primeiramente teremos um desfile étnico-cultural pelas ruas da cidade, com a distribuição na mentufka, que é a bebida típica polonesa. Já dando uma animada para o baile, que inicia às 21 horas, primeiramente com o show com os atuais e logo após Garotos do Fandango. Na sexta-feira teremos o baile do Chopp com a banda Cosmo Express e no sábado o baile em comemoração aos 55 anos do município com o Rogério Magrão e banda. A mentufka, é assim? Como é que se diz? Isso, miętówka. É a vodka polonesa, doce. Doce é um... e como é que isso é preparado? Tem pessoas especialistas lá em Guarani. Eu me lembro que muito divertido o efeito da mentufka essa, né? Pois é uma aguardente colorida com vários sabores. A tradicional é a verde alimenta. Uhum. E daí o pessoal fabrica isso lá no município? Isso, é fabricado no município.
Uhum. E além disso, assim, a gente tem uma referência aqui na Fenamilho, quando ocorre a feira, tem a etnia polonesa aqui, e eu sei que eu sou um apreciador daqueles pastéis. Descreva um pouco dessa culinária. Tem gente que não almoçou ainda uma da tarde. Bom, a culinária da Polônia é bastante variada. O principal pastel é o pierogi, que pode ser cozido, assado ou frito, recheado de uva, ou o mais tradicional é de requeijão, sendo doce ou salgado. Uhum. E carnes, qual a principal? O principal é o Zrazi. Zrazi. Z-R-A-Z-I. Sim, E isso é o bolinho de carne. é um bolinho de carne. Isso. E isso servido em porção, é parecido com uma almôndega ou ele é um bolo maior? Isso, assim? como uma almôndega. Como uma almôndega. Pequenininho. E daí, esse tipo de coisa é a melhor parte que tem, né? Claro que está aqui o presidente também, que irá conversar conosco. Toda a questão envolvendo comércios e serviços serão representados lá. Mas muita gente que vai até o município, ele quer perceber exatamente, ter essas percepções, né? Alimentares, enfim, gastronômicas, culturais, do que efetivamente acontece em Guarani. Além dessa parte gastronômica, o que a Polfest irá oferecer? Bom, a Polfest busca resgatar e preservar a cultura polonesa, através de apresentações folclóricas, com destaque ao nosso grupo folclórico, o Águia Branca, bem como comidas típicas, como já comentado, shows cerimoniais, como o do Ognisco, e da quebra do gelo. O que é isso? O do Ognisco é demonstrado como é preparado o alimento antigamente, junto ao trabalho do campo. Uhum. E o cerimonial da quebra do gelo é colocado a mentufca dentro de um balde e congelado. Então o líquido não congela. E daí com o martelinho vão tentando quebrar o gelo sem quebrar a garrafa. Sem quebrar a garrafa. Isso. Que situação. E se quebra a garrafa, daí perde o jogo. Perde o jogo. E perde a mentufca também. Muito bem. Pois bem, então ela começa no dia 22, na quinta-feira, como vocês disseram, com um desfile. À noite, então, esse show. E no outro dia, na sexta, a reunião da MM acontece lá, que tem uma reunião por mês. Aproveita-se a festa, a reunião de toda a região, com esse foco, né? Da região inteira voltar os olhos para o município. Observando aqui ainda a programação, o que é essa caravana da cidadania? Meninas? É uma conferência sobre os direitos humanos, mas ela ainda não está totalmente confirmada. Ela está na programação, mas não está totalmente confirmada. Então, assim, eu gostaria ainda de lembrar uma coisa muito importante, que nós teremos na sexta-feira, a partir das 19 horas, que é o encontro show, o quarto encontro show dos bandonistas e dos violinistas. O bandoneão é um dos instrumentos mais típicos da Polônia, e então nesse encontro se reúnem bandonistas de toda a região, inclusive de fora também. Sim. E o bandoneon é um instrumento que foi trazido da Europa aqui na Argentina, é um instrumento que foi amplamente difundido, né? Por exemplo, todo o tango argentino, a base do tango argentino é o bandoneon. E interessante esse encontro de culturas, né? Porque eu imagino que deva vir alguém representando a Argentina e trazendo daí já a releitura desse instrumento que chegou aqui sendo originário da Polônia. Isso, na verdade, o encontro dos bandonistas é fruto de Guarani das Missões. Agora nós estamos na 4ª edição e terão mais de 3 dezenas de bandonistas e violinistas da região, do Brasil e também da América Latina. Que legal isso. Muito bem, a gente vai a um intervalo e em seguida o presidente da 12ª Polfest toma o lugar de uma dessas beldades aqui no Café Missioneiro. Em seguida, estaremos de volta. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. O Café Missioneiro está de volta e, conforme nós prometemos no final do último bloco, elas sairiam daqui, mas resolveram ficar. Conseguimos montar um set aqui, muito tranquilo aqui. Conosco o presidente
da 12ª Polfest, Paulo Marmilich. Marmilich? É mais ou menos isso? Paulo Marmilich. Paulo Marmilich. Isso, o alemão tem um problema com... Alguém com ascendência germânica tem problema para conseguir falar um sobrenome polonês. O senhor me desculpe. Me diziam as meninas aqui que o senhor é professor com livro lançado sobre a colonização polonesa. É um prazer recebê-lo também aqui, já que esse programa em particular gosta muito de tratar questões ligadas à educação, à cultura. Então, um pouco desse seu conhecimento eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui com os nossos internautas e ouvintes do Café Missioneiro. É um prazer recebê-lo, professor. Prazer é nosso poder estar aqui para poder divulgar acerca da cultura polonesa. Como o senhor havia colocado em relação às correntes imigratórias, principalmente no final do século XIX, onde também estão inseridas as demais correntes, italianos, alemães, suecos, né? Veio uma grande leva de imigrantes poloneses para o Brasil. E, de certa forma, as razões que fizeram com que estas correntes imigratórias viessem para o Brasil são as razões da comunidade polônica, dos poloneses. Né? O que buscavam os imigrantes? Buscavam terra, trabalho e liberdade. E, em especial, em relação à imigração polonesa, esta liberdade, esta terra, este trabalho, de forma mais intensa, visto que lá no final do século XIX, início do século XX, a Polônia não existia enquanto tal. Porque no século XVIII havia sido dividido entre austríacos, prussos, né? E a Polônia deixara de existir. Só vai voltar à existência no início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o que buscam, o que querem fazer aqui estes imigrantes é essa questão de terra, trabalho e liberdade. Poder também difundir a sua crença, a sua religiosidade. É um dos aspectos muito importantes na questão da comunidade polônica, dos poloneses, o aspecto religioso. Não de valde que, quando João Paulo II foi indicado como Papa e permaneceu durante 25 anos, um pouco mais, a comunidade polônica do Brasil pôde, digamos assim, ter um momento, um ressurgir, um voltar às origens e principalmente um voltar, digamos assim, a se sentir importante dentro do contexto mundial. Então, o que buscam os poloneses no final do século XIX, do início do século XX, é essa questão. Terra, trabalho, liberdade. Liberdade religiosa, liberdade de expressão. Poder construir um espaço seu. E as dificuldades, evidente, foram grandes. As famílias numerosas, eu venho de uma família com 10 irmãos. Minha mãe vem de uma família com 15 irmãos. Então, vocês imaginam, né, o número, o tamanho da prole dos poloneses, né, E na Polônia não havia terra suficiente. Então, a terra era pouca. Aqui havia a ideia de construir um novo mundo, uma nova Polônia, aonde correria leite e mel, aonde as cercas seriam de salame e não de arame farpado. Esta era a esperança. É claro que quando eles chegam aqui, não foi tudo isso. Então, um pouco isso da imigração polonesa. Não muito diferente das outras correntes, né? A grande maioria vem pela questão das dificuldades para o Brasil. E, assim, a construção de Guarani das Missões, dentro dessa expectativa que as pessoas tinham, logicamente, a gente sabe que se encontrou por aqui dificuldades, num primeiro momento, até de se chegar a essas terras, né? Exatamente. Até o começo do século XX, isso aqui tudo era mato. A colonização de Guarani começa em 1891, né? E começa com os suecos. As primeiras famílias que vêm para Guarani das Missões são famílias de suecos. Porém, em decorrência da não adaptação, muitas reimigraram, foram para outras comunidades, por mais que hoje nós permanecemos tendo um grande número de suecos em Guarani das Missões, né? A gente faz questão de enaltecer que o início de Guarani das Missões é do núcleo Comandaí, que fazia parte da grande colônia Guarani, né? Então, do núcleo Comandaí tem origem com suecos. Eles não permanecem. Alguns permanecem, mas a grande leva de imigrantes que vem para Guarani das Missões é de poloneses. E de certa forma, assim, os poloneses construíram uma história muito próxima das outras comunidades, que era centrada no quê? Centrada na escola, na comunidade e na religião. Escola, comunidade e religião. Todas as comunidades de Guarani das Missões construíram suas escolas. O professor era quem? Aquele que mais sabia.
né? Este era o indicado. Tinha a casa do professor, tinha lá o espaço da agrícola do professor e os colonos auxiliavam de alguma maneira para que ele pudesse, né, sobreviver ele e sua família. Então era este o conjunto, né? Escola, comunidade e igreja. E esta religiosidade, de certa forma, permanece intensa até os dias de hoje. Depois do processo de emancipação, aí é nos anos 50, em 1959, e aí passa a ser Guarani das Missões. E esse retrato, aquele parque em particular, é um parque que eu acho muito bonito, desnível, enfim, a forma com que é o Parque de Guarani. O senhor acha, nesse evento, nesse 12º evento, está tudo muito bem representado, funciona como um belo cartão de visitas? Eu lhe digo, eu participei de diversas feiras aqui na região e eu não sei se foi a turma que a gente foi, nós fomos num grupo de motociclistas e ficamos lá no sábado e no domingo, e eu me senti assim muito bem acolhido, de uma forma muito divertida. A gente passou ótimas horas lá. O senhor imagina que é exatamente isso eu imagino que isso seja quase óbvio, mas que o visitante deva sentir a partir do que vocês preparam? Eu acredito que o visitante, ele, como o senhor falou, ele se sente bem, porque é um espaço aconchegante, né? E agora, mais do que nunca, nós estamos construindo um espaço que vai se transformar, de certa forma, num espaço das etnias. Por quê? Porque nós temos a casa da Braspol, temos a casa da Sociedade Cultural Guaranense, que são casas, né, construídas mantendo aspectos típicos da Polônia. Agora está em projeto de construção a casa da comunidade italiana. Os italianos estão construindo também o seu espaço. E mais adiante os portugueses também o farão. Então nós estamos transformando o Parque Clemente Vicente Bienkowski num parque das etnias, por mais que o encontro e a grande festa é da comunidade polonesa, mas nós nos sentimos bem quando as demais etnias também constroem, também fazem, também se colocam à disposição para melhor receber o turista. Eu tenho certeza que as pessoas que para lá forem vão se sentir bem, porque o espaço é interessante, o espaço é bonito, há um verde muito bonito, florido, né? A comunidade está de parabéns, de fato, estão construindo, reconstruindo, fazendo. Está muito bonito o parque e eu acho que as pessoas que forem lá vão se sentir em casa, vão se sentir muito bem, com certeza. Fábio, eu gostaria de ressaltar aqui o que o professor está falando, que Guarani das Missões é considerado também por seu povo muito hospitaleiro. E quando nós estávamos em Porto Alegre, visitando a capital, uma senhora chegou e nos disse assim que ela busca ir nas festas do interior porque lá se encontra o que muitas vezes não se encontra nas festas grandes, que é o aconchego, o calor mais humano, assim, o pessoal mais hospitaleiro mesmo. Então, realmente, ela disse que gosta mais de ir nas festas do interior por causa disso. Muito bem. Presidente, um recado final, uma conclamação aos internautas e ouvintes da Novos Horizontes. Convidar todos para esta grande festa, 12ª Polfest, né? E olhar com carinho as soberanas, claro, e as apresentações artísticas, a questão do folclore. Nós teremos grupos folclóricos, estará presente o maior grupo folclórico polonês do Brasil, que é o Wisla, de Curitiba. Nós teremos de Nova Prata, nós teremos de Juí, da Argentina. Então, o momento marcante, o auge da nossa grande Polfest, além da questão da religiosidade, da gastronomia, é o aspecto folclore, este reconstruir, este rememorar, esta questão da dança e da alegria que o polonês passa ou procura passar para quem os visita. É claro, todo mundo está convidado, a gente conta com a participação de todos. Foi um prazer, uma satisfação poder estar aqui. Uma pergunta final. Em relação à hospedagem, assim, por exemplo, no sábado, quem pretende ir para lá, de que forma isso pode ser resolvido? Existe... porque hoje tem toda a questão envolvendo a questão do consumo de bebidas alcoólicas, enfim, né? As pessoas buscam, de uma certa forma, de que forma existe condição para se receber o turista? Então, na verdade, assim, os grupos folclóricos, e nós teremos mais de 150 dançarinos, eles estarão alojados na Escola Guaramano, que é uma parceria de há muito tempo, né? Então, tem espaço para
150 ou mais pessoas. De resto, temos hotel e bem como os familiares de Guarani das Missões, eles estão disponíveis a receber o turista se ele, acaso, não tiver onde ficar. Eu acho que esse é o aspecto positivo do receber. Muito importante. É uma prática em diversos países do mundo. O brasileiro, aos poucos, retoma isso aí. Na verdade, antigamente se existia isso, de famílias acolherem pessoas, enfim. E aqui no Brasil é uma prática que quase que se perdeu. No Uruguai é comum isso, as pessoas irem, por exemplo, para Ribeira, casas familiares, enfim, receberem, né? Eu venho de uma família de poloneses que era praxe. Algumas mantêm até hoje. 10 pessoas se servem à mesa e há um 11º prato para a visita. Isto era praxe, isto era questão de honra do polonês poder ter um prato disponível para a visita. Isto por muitos e muitos anos foi... Nos dias de hoje, algumas famílias ainda mantêm. É uma questão, uma simbologia de dizer que sempre existe espaço para o visitante, sempre existe espaço para o caminhante, para aquele que naquele momento está necessitando. Então, desta forma também, nós nos colocamos à disposição e a comunidade de Guarani se coloca à disposição para receber e ter espaço para os que, porventura, não puderem se aconchegar junto ao Colégio Guaramano e ao hotel, que é pequeno da cidade. Espaço é que não faltará, com certeza. Que legal. Eu agradeço muito, eu já me senti em clima de festa, pretendo no final de semana aí dar uma passada por lá. E, mais uma vez, convido os radiovintes e os internautas que participem e prestigiem a 12ª Polfest, que ocorre entre quinta e domingo, na vizinha Guarani das Missões, muito perto aqui de Santo Ângelo. Em seguida, o Café Missioneiro estará de volta e Walter Portaletti, o diretor do PROCON em Santo Ângelo, que na semana passada participou de diversos encontros reunindo essa questão da defesa do consumidor, é o meu convidado para a gente fazer um blocão aqui de quase 30 minutos falando sobre as questões ligadas à defesa do consumidor. Em seguida, no café. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro para tratar de um importante assunto, importantes questões sempre ligadas à defesa do consumidor. Eu agradeço o Walter a espera dele aqui nesta primeira meia hora de programa. E nós estávamos tratados desde a semana passada, eu acompanhei as postagens do Walter durante a semana, mas sabe-se que ele participou de diversos encontros aí, envolvendo toda essa questão de defesa do consumidor. Então começamos pelo começo. Saíste de Santo Ângelo no domingo da semana passada, Walter? Como é que foi? Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, toda essa nossa... Estamos em casa. Saímos na segunda-feira, na verdade, até Gramado, onde realizou-se o encontro da Brasilcom, uma associação, e da Associação Brasileira de PROCONs também, e da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Diversos assuntos. São 4 encontros anuais, realizados no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e agora, nesta oportunidade, aqui no Sul. E nós tivemos a oportunidade, Fábio, de tratar diversos assuntos, né, ligados à defesa consumeristas. Projetos que estavam na Câmara Federal, que foram encaminhados à Presidência da República, projetos que serão encaminhados, questão da publicidade infantil, que a Nanda está com uma resolução muito importante. Tá? Como é que está essa questão? Porque eu sei que foi definido isso, mas a publicidade ela continua por enquanto ainda. Ela foi definida, uma resolução, está num prazo de regulamentação, certo? E nós já percebemos algumas questões, né, dos publicitários na área de marketing, afirmando que a resolução vai algemar a publicidade. Na verdade, Fábio e amigos, é a mesma discussão, a mesma conversa de 24 anos atrás. Com cigarro. Com o CDC. Na oportunidade, quando o CDC foi promulgado, né, no item publicidade enganosa, abusiva, todos diziam: o CDC vai frear a publicidade, o CDC vai frear a relação de consumo. E, na verdade, não. Houve um aprimoramento, houve uma adaptação muito tranquila entre publicitários, fornecedores,
e os órgãos. Essa questão sobre o ponto de vista das famílias, principalmente se a gente pegar esses canais específicos de TV por assinatura, com o foco na criança, porque existe assim, por exemplo, os canais com o foco com a primeira infância, eu diria o Baby TV, Disney Júnior, esses não trazem publicidade. É bem interessante, essa primeiríssima, né, até os 3 anos. Exatamente. Entre 3 e 5, 6, 7 anos, que tem um outro núcleo ali, que daí já engloba o Disney Junior, o Cartoon Network, Discovery Kids, esses aí com intervalos que chega a ser uma comédia, se tu tiveres uma criança em casa. A criança começa a cada 30 segundos te pedir alguma coisa, Walter Portaletti. E isto não é estabelecer uma regra severa demais, mas esse momento, que é uma invasão à família, eu te diria, a uma relação familiar, aquele momento ali, pelo menos eu gostaria que não fosse como ele é. Alguns países já adotam essas regras, essas resoluções, e essa resolução da ANANDA, ela está sendo baixada após muita discussão com especialistas da área. Tá? Eu não sou especialista da área de psicologia infantil, mas grandes mestres, estudiosos da área, contribuíram para essa resolução fosse firmada. E a gente sabe que até um período da idade, você não tem ainda aquela abrangência para o discernimento. Um exemplo de publicidade de trabalho que estava sendo feito por parte de empresas, McDonald's. McDonald's desenvolveu um projeto cultural nas escolas. Aí o palhaço ia lá, fazia uma palestra sobre alimentação, convívio familiar, valores, e no final o lanchinho McDonald's. Uma forma de tapear a publicidade, de certa forma. Então é uma questão bastante delicada que está sendo debatida. Os órgãos de defesa do consumidor estão acompanhando esse debate todo, né? E no momento que for necessário, a intervenção será feita, né? Seguindo os assuntos, o que de destaque ainda teve? Duas vitórias, eu diria, dos consumidores no Brasil, e isso nós precisamos exaltar quando sai alguma vitória, né, Fábio? Foi na questão dos planos de saúde. Nós sabíamos que os operadores de planos de saúde estavam um lobby muito forte e conseguiram, junto à Câmara Federal, aprovar uma emenda dentro de uma medida provisória. O governo encaminhou aquelas medidas provisórias corriqueiras. E um deputado de uma bancada, ele inseriu dentro da medida provisória uma emenda que contemplava anistia aos planos de saúde que foram multados, que sofreram processo administrativo e, por fim, foram multados pela Agência Nacional de Saúde. Já é difícil você conseguir que uma agência reguladora no Brasil faça um trabalho mais focado, mais sério, né, punitivo, diante das arbitrariedades e abusividades. Ilustrando esse ponto da conversa, já, é isso que tu acabas de dizer, é uma verdade, né? A verdade. Qualquer agência reguladora, ela acaba por até proteger quem ela deveria fiscalizar. Infelizmente, porque nós sabemos que os cargos superiores de direção de agências são cargos políticos. Aquele espaço onde você contempla um companheiro, uma companheira, um amigo, um indicado pelo partido. Então, muitas vezes, acabam parando nos altos cargos de agências regulamentadoras pessoas oriundas das próprias empresas fornecedoras de produtos e serviços. Porque dominam o assunto, acaba sendo indicado, escolhido. Já vem com um certo vício, né, do fornecedor. Por exemplo, a Anatel agora baixou uma normativa há pouco tempo, com prazo de 120 dias, para adaptação das operadoras de telefonia no Brasil. Há 5 anos ou mais, os PROCONs vêm alertando a Anatel da necessidade da resolução. Já realizamos CAC, TACs, nos simpósios de telefonia pelo Brasil, reunindo operadoras e PROCONs. Recém agora a Anatel tomou a decisão de baixar uma resolução. Esse é um exemplo. Mas voltando à questão da saúde, se a medida fosse sancionada pela presidente, nós teríamos um espaço, né, muito complicado. Por quê? Porque nós veríamos jogado por terra todo um trabalho de uma agência.
ou seja, as multas aplicadas, porque as empresas de plano de saúde, elas cometeram infrações, abusos, contratos, cirurgias não autorizadas que estavam em contrato, muitas vezes procedimentos médicos também não autorizados. Então, o consumidor que adquiria esse produto, esse serviço, via-se jogado ao léu, ou procurava o judiciário. Muitos casos estão no balcão do judiciário e não precisariam se as empresas usassem devidamente, com responsabilidade, os seus espaços. Bom, com a pressão dos PROCONs pelo Brasil, a presidente da República viu-se na obrigatoriedade de vetar, e vetou. As empresas vão ter que pagar a multa. Então, como se diz no gaúcho, um griteiro bem grande por parte dos planos de saúde, né? Mas cometeram prática infrativa. Só quem tem um plano de saúde e precisou dos serviços e não pôde usá-los, né? Que estava em meio a um contrato redigido de forma abusiva, sabe dos problemas que eu estou falando. E o pessoal, o grupo de trabalho que esteve nesse encontro, saiu satisfeito? Assim, por exemplo, eu tento imaginar que cada um nas suas regiões, claro que existem as grandes demandas envolvendo telefonia, falaste dos planos de saúde, mas nesse contato com outros dirigentes dos PROCONs, o clima é um clima de satisfação com a realidade, ou existem lutas que não estão sendo, não se consegue vitórias em determinadas lutas? Não, no geral, Fábio, nós estamos satisfeitos. O clima foi de satisfação, pelo fato de que nós estamos fechando, tá, este círculo de forma mais abrangente entre os PROCONs, esse contato. Claro, alguma região do estado, alguns problemas, né, de maior saliência, no outros menos, mas a telefonia, no geral, em todo o Brasil, é uma reclamação. Alguns estados, a questão de supermercados, né, preços diferenciados na gôndola. Outros estados, questão de operadores de seguro. Né. Nós estamos na questão financeira também. Inclusive, agora tem a questão da portabilidade de crédito, que nós entendemos que ela é bastante preocupante, né? O que parece ser uma vantagem para o consumidor, a nosso modo de ver, é uma armadilha. Facilita a transfusão, digamos assim, de crédito de uma operadora para outra, sem necessidade de passar pelo crivo dos PROCONs e tal. Nós estamos incentivando o enforcamento financeiro do consumidor. Sim, mais uma vez. O superendividamento já é uma realidade no Brasil. O superendividamento. E aí nós colocamos... criando mais uma facilidade mais uma facilidade. Mais um caminho para esse superendividamento. E através do PROCON, aqui de Santo Ângelo, nós levantamos uma questão, exigimos da Associação Brasileira e colocamos na pauta, houve uma votação e conseguimos essa vitória. Colocamos na pauta de que uma carta seja enviada ao Banco Central do Brasil, sabe, para que ele nos exemplifique as ações tomadas em relação ao mesmo caso da INS com os planos de saúde. Nós queremos saber, do Banco Central do Brasil, as ações tomadas frente às financeiras, operadoras do sistema financeiro e bancos no Brasil. A gente sabe muito bem, o SINDEC está bem claro, que hoje já é o segundo número de reclamações nos PROCONs, oriundo do sistema financeiro. E nós solicitamos e fomos além. Já colocamos em pauta para o próximo encontro da Associação Brasileira de PROCONs em São Paulo, no mês de setembro, que o diretor do Banco Central seja convidado a participar desse encontro com os PROCONs e traga um rol de ações do Banco Central. Quero saber quais são as financeiras que foram punidas, foram multadas, se pagaram a multa, o que está acontecendo? Porque nós não estamos vendo, né, na imprensa pelo menos, decisões do Banco Central punindo de forma exemplar empresas que têm contratos abusivos, vendem produtos, vendem serviços, né, sem consulta Serasa, sem consulta SPC, com juros estratosféricos e muitas vezes burlando a própria lei. Então nós colocamos essa situação, foi aprovado, a carta será enviada e o diretor será convocado a participar da próxima reunião dos PROCONs.
A gente ainda segue em relação às novidades que tu nos traz, mas durante a tua explanação me veio a lembrança de um aspecto que eu até comentei aqui na semana passada, envolvendo uma rede de supermercados brasileira que cada vez mais, através das redes sociais, recebe críticas severas em relação aos métodos que está utilizando. E de uma forma muito consciente, consumidores têm observado e documentado situações. Essas situações, para mim, está chegando num ponto que cada vez que eu vou a um supermercado dessa rede, eu observo situações como essa. Situações de descontentamento dos consumidores e situações de estresse, de extrema pressão que passam os funcionários. Sempre naquela questão que se coloca como colocando a culpa na máquina, colocando a culpa no sistema, que na verdade por trás disso há um grande labirinto, eu diria até, de informações, de situações que o direito do consumidor pode estar indo correndo pela sarjeta, meu querido Portalete. Essas situações vão desde preços que são diferentes da gôndola com a máquina lá na hora de se fazer a leitura, determinados produtos. Por exemplo, eu citei aqui um exemplo que praticamente me revoltou. Uma marca nacional está fazendo uma grande campanha, Walter, para que o consumidor use embalagens recicláveis, que vá ao mercado, leve sua embalagem e saia com o produto e mantenha essa embalagem em casa, enfim. Tu tentas fazer isso neste supermercado, não existe diferença alguma em relação ao preço praticado com ou sem a embalagem. E isso para quem se deu o trabalho de carregar estas embalagens, levá-las, trocá-las, enfim, todo esse processo, né, que o descartável ele foi criado para dar uma certa comodidade. Mas se tu vais contra isso, se tu queres colaborar, então, que seja com uma visão ecológica ou qualquer coisa assim, nem isso se consegue fazer. Eu fiz essa descrição desse ambiente, de que forma, e lá no momento da gôndola, na fila, no caixa, na fila, com pessoas, aquela situação ali está muito desgastante. E eu tenho visto isso quase que diariamente. São diversos os problemas, Fábio, nessa questão supermercadista. Tanto que um colega do PROCON de Pernambuco, trouxe as situações lá de Pernambuco. Não são muito diferentes das nossas. E, da mesma forma, houve uma decisão dos PROCONs de convocar os pessoal da ABRAS, Associação Brasileira dos Supermercados, para que vá à próxima reunião dos PROCONs e do SENACOM, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, para elucidar esses pontos que você colocaste e outros além. Desde a questão das sacolas plásticas. Nós estamos acompanhando essa discussão, que ainda não está fechada, né? Porque a questão de sacola plástica, meio ambiente, é uma discussão muito mais profunda. Lembrando que, somente no Rio Grande do Sul, 90% das cidades não tem lixo seletivo. Coleta seletiva de lixo. Tá? Então, quando o próprio gestor não faz a sua parte, é complicado. Nós falamos questão de meio ambiente, sacolas plásticas. Né? Respeitamos a discussão, entendo que ela é profunda e precisamos ampliá-la. Questão de preços. Estou encaminhando, na decisão, conversamos, lá não chegamos a uma decisão única, tá? Mas eu vou tomar liberdade de encaminhar a Câmara Federal, tá? A questão consumerista que envolve preços em gôndolas. Há uma lei federal de 2004, assinada pelo presidente Lula, que liberta os supermercados da obrigatoriedade de fixação de preços no produto. E diz, basicamente, que você
tendo preço na gôndola, e um leitor óptico a 15 metros, no raio de 15 metros, tá? Muitos mercados não têm, mas não e já funciona. foram multados, por isso aqui em Santo Ângelo já tem multas, a promotora, a doutora Paula, também tem procedimentos encaminhados contra uma grande rede nesse sentido. Mas nessa questão de precificação, eu coloco o seguinte, você chega na gôndola, confere o preço, vai até o leitor óptico, confere o preço no leitor óptico e coloca o produto no teu carrinho. Você circula pelo mercado durante meia hora fazendo compras, faz o teu rancho. Até você chegar no caixa, você está sem o preço, você está sem a informação clara e precisa. Você está refém de uma alteração de preço lá no caixa, porque você não vai lembrar se o preço era R$ 2,50, ou R$ 2,60, ou R$ 2,80 ou R$ 13,50. E quando você passa no caixa, aí tem toda a questão de também não se conferir o que se passa, né? Não há possibilidade, até porque, veja bem, 40, 30 itens, dificilmente você vai gravar o preço de todos. De todos, né? E quando passa o produto pelo caixa, né, muitas vezes você paga um valor de 20, 30, 40% acima daquele que estava na gôndola. Interessante, a gente não consegue discernir se seria má fé ou se seria outra forma de outra desorganização. De desorganização. Normalmente os produtos que estão com letras garrafais ali, oferta tanto, muitas vezes, eu já me deparei com situações como essa, e eu acredito que diversas pessoas já têm passado por isso, no momento que chega no caixa, passa o produto, a oferta não existe. E isso, assim, são situações ali que daí, na pressa, eu sempre penso na pressão até de quem, do próximo da fila, essas questões, né? Essa questão de preço aconteceu comigo, né? Mas aí eu coloco a questão, o consumidor tem que fazer um rol e anotar o preço. Não é obrigatoriedade do consumidor. Ele se torna vulnerável naquele tempo que ele fica dentro dos mercados circulando, sem o preço exposto no produto. E passa. E são inúmeros problemas decorrentes disso. Outra questão, que nós estamos com um projeto de encaminhamento da Câmara de Vereadores, tá, para discussão, provavelmente em breve teremos audiência pública, questão de filas em supermercados. Tem grandes redes, que tem 16, vamos chamar os caixas, para todo mundo, os caixas, e nos horários de pico, feriado. 5 funcionando. 5 funcionando. Né? Alguém diz, mas o Estado não pode. Então, hoje pode, porque o supermercado é questão pública, o funcionamento. Tanto que nós temos a regulamentação de preços, não tabelamento, mas a questão de disposição de preços e tal. E precisamos, Porto Alegre já tem uma lei, Pelotas já tem uma lei eficientíssima nesse sentido, e nós precisamos aqui em Santo Ângelo também. E eu diria uma questão, para a gente concluir essa parte dos supermercados, que quanto maior a rede, ou maior envolvendo o número de lojas, mais difícil é se cuidar de todos esses aspectos. A gente observa exemplos muito claros aqui na nossa cidade, sem citar nomes, até para não estabelecer uma relação de mídia nesse sentido, mas a gente observa muito claramente diferenças em relação ao que realmente, aos níveis de organização. E aí está daí o próprio contentamento da pessoa que está lá trabalhando. Se a estrutura que ela pertence não oferece as condições para que ela também se sinta bem lá dentro, o resultado é diferente de uma empresa para outra. Com certeza. Voltando a esse assunto, a questão dos mercados, essas empresas, tu tens uma rede internacional. De ponta a ponta do Brasil, se tu colocar no Google a questão de reclamações, tu vai ver, nos PROCONs. É líder em reclamação em questão de preço. Por isso que eu falei em desorganização no geral. Ou a política da empresa é aquela. E a questão da sensação dos funcionários, ali, dos colaboradores, é a mesma questão. Tu investe em marketing, tu investe em layout, tu investe no cidadão que está na ponta. Aí você conversa com o gerente e tu percebe que ele não foi preparado para aquela situação. Ele foi preparado para colocar o preço na gôndola, para
cuidar o horário dos funcionários, chegada de mercadoria e tal, mas principalmente em relação ao direito consumerista. Quando você toca na questão de direito do consumidor, aí tu percebe que ele não foi treinado, não foi preparado. Não só em supermercados, mas em redes no geral, como tu falaste. Tá? Muitas vezes nós entramos em contato com um gerente de uma determinada empresa e ele nos coloca a situação, não, mas o consumidor tem que encaminhar o produto 3 vezes para assistência, com 3 laudos eu troco o produto. Eu digo, meu querido, a questão não é essa, a questão é que o consumidor já encaminhou para assistência, o produto voltou, continua apresentando vícios, e a partir daí, o artigo 18 do Código, não, mas a nossa orientação do jurídico é outra. Então, infelizmente, vamos partir para um processo administrativo. Infelizmente, o consumidor vai ter que ir ao balcão do judiciário. Tá? Inflar ainda mais o nosso judiciário por uma questão tão simples. Tá? Então, tu percebe realmente, Fábio, que muitas empresas não investem, não procuram. O pós-venda, tá? Aquela questão, tem algumas empresas que estão atentas para isso. Ela te vende um televisor hoje, semana que vem o vendedor te liga. Seu Fábio, como é que está o produto? Está funcionando bem? Está tranquilo? Alguma dúvida? E você fica satisfeito. O cara pode dizer, desde que eu comprei a TV, o Colorado não ganha, né? Mas daí é outra questão, né? Aí é outra questão, né? Aí é outra questão, não vamos entrar nesse assunto que é muito perigoso. Bem. Portalete, é sempre um prazer recebê-lo aqui. A gente teria ainda assuntos, mas a hora nos atropela. É. Só a última questão, Fábio, antes que eu esqueça, outra vitória que eu quero finalizar o teu programa, excelente programa, parabéns, é a questão da ABRAVE, Associação Brasileira de Agências de Viagem. Nós também conseguimos que a presidente vetasse um artigo de uma emenda lá, que foi inserida também pelos deputados federais, aprovaram por unanimidade na Câmara, eu não entendo como é que a Câmara aprova, lobby, que isentava as agências de viagem de responsabilidade civil, ou seja, tu comprava um pacote de viagem, uma agência para a Europa, chegava lá, o hotel não era 5 estrelas, era 2 estrelas, não tinha translado, um monte de problema, tu retorna, vai na agência e eles diriam para ti, seu Fábio, só tem que reclamar lá com o hotel e com o translado, nós só vendemos o pacote. Essa era a situação. Conseguimos derrubar, aí as agências continuam sendo responsáveis pelo pacote, elas vendem um pacote de turismo e são responsáveis perante o consumidor. Depois, a questão dela com o hotel, aí é um problema comercial entre eles. Muito bem. Walter já esteja convidado aqui para estar aqui novamente aí nos próximos dias, aí, sempre trazendo essas informações que a gente sabe que é informação qualificada e informação que as pessoas precisam saber, seu Walter. Obrigado. Tá? E o Café Missioneiro termina aqui. Amanhã teremos, com prazer, a diretoria, o pessoal da Saltec Telecom estará aqui conosco. Eles vêm especialmente a Santo Ângelo para uma entrevista no Café Missioneiro, com as soluções corporativas de internet ultra rápida. Então, fiquem ligados. A partir de agora, a Vivian comanda a programação da Novos Horizontes nesta bela tarde de segunda-feira, um dia que eu me sinto muito feliz por trabalhar, como eu dizia para os meus colegas aqui hoje pela manhã. Boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.